Feliz ano novo, meu povo! Feliz 2026, que seja um ano de muita paz, de muitas felicidades, de muita prosperidade e também de muitos triunfos para o nosso Esquadrão de Aço, que completa 95 anos de existência, de fundação, exatamente neste dia aqui, 1º de janeiro de 2026. E aqui eu trago aqui essa postagem do Bahia, mais um ano de glória. É assim que se resume essa história, é assim que está escrito e cantado por toda a nossa tricolor através do hino do Esquadrão de Aço. Que seja um ano maravilhoso para todos nós, beleza? Sou Douglas Santana, estou aqui aparecendo com mais um Plantão Tricolor para você ficar bem informado com as principais notícias do meio do seu Esporte Clube Bahia. De antemão já deixa aquele likezinho maroto para poder fortalecer nosso trabalho. Pronto, fazendo aqui as saudações já feitas já ao ano novo, que você possa curtir esse dia aí com muita felicidade, com muita saúde, com muitas coisas boas, que seus planos sejam realizados e é claro que nosso Esquadrão de Aço possa conquistar muitas coisas ao longo dessa temporada, né, que tende a ser muito emocionante, mas vamos relembrar algumas coisas com relação ao ano passado. Vou trazer aqui esse post aqui da página Futebol na TV. Eles fizeram um videozinho interessante aqui, ó, onde mostram, onde vocês podem acompanhar aqui ao longo dos anos, ó, vai passando, do Brasileirão de pontos corridos, né, entre 2003 e 2025, o acúmulo de pontos feitos, né, pelas equipes nordestinas. E o Bahia, né, que era uma das últimas equipes, né, a acumular pontos, né, ao longo dos anos, até porque quando a gente começa os anos 2000, né, quando se inicia os pontos corridos, o Bahia ainda disputava, né, Série B, Série C, né, enfrentava aqueles anos difíceis que muitos nossos conhecidos, né, muitos nossos pais, nossos avós acabaram passando. A gente mesmo, né, que é da geração Fest, também acompanhou tudo isso ao longo da Série C, Série B, 10 anos, enfim. E aí em 2010 o Bahia volta a disputar a Série A e desde então vem tentando manter uma linha equilibrada, né, de disputa na primeira divisão e é o que esse gráfico trouxe, né? Ao longo dos anos o Bahia vai crescendo, vai aumentando, vai acumulando ponto após ponto, vai ultrapassando os seus rivais na região Nordeste, como Vitória, Fortaleza, Sport, Ceará, Náutico, Santa Cruz, CSA, América de Natal, até que atualmente, né, na última temporada, o Bahia chegou até os seus 615 pontos acumulados na primeira divisão, sendo o líder, né, o único time do Nordeste a ter esse número aqui, né, acumulado, né, é o líder, né, tá no top ali dos pontos acumulados no Brasileirão de pontos corridos. E isso tende a crescer muito mais, né? Claro, porque o Bahia já está garantindo mais uma vez no Brasileirão do próximo ano, deste ano de 2026. Tende a ficar por muito mais tempo com esse projeto sólido que o Bahia vem construindo ao lado do Grupo City, através da SAF. Tem o seu rival Vitória, né? Que pendegando ou não, continua também na primeira divisão. Mas a discrepância, né? A distância entre um e outro já mostra já que, né, o Bahia tende a crescer muito mais na nossa região. Já estamos consolidados, né, como um dos maiores clubes, como o maior clube da região Nordeste, também como o maior clube do estado da Bahia. Mas a tendência é que seja muito e muito mais ao longo dos próximos anos, que esse 2026 seja o ano para poder, quem sabe, dar mais um passo rumo ao crescimento, rumo a bater cabeça com o Flamengo, com o Palmeiras, com qualquer outra equipe que venha, né, a querer disputar espaço com o Esquadrão de Aço. É só o começo, que isso vai melhorar ainda mais. E completando aqui, ó, a informação do que eu estava trazendo, a galera do SofaScore, né, trouxe também no Twitter o aproveitamento dos times da Série A por todas as competições de 2025. E, diferente do que muitos torcedores acabaram reclamando do aproveitamento do Bahia, né, enfim, que o Bahia poderia ter feito muito melhor, realmente poderia ter feito, mas esse ranking aqui, né, trazido pela galera do SofaScore, surpreende, porque o Bahia foi o terceiro time que teve melhor aproveitamento na temporada passada, apenas atrás de Flamengo e de Palmeiras. O Flamengo teve 70,5% de aproveitamento, Palmeiras 66% de aproveitamento e o Bahia com 59,2% de aproveitamento, ficando dentro do G4, que é fechado pelo Fluminense, com 58% de aproveitamento. Ou seja, o Bahia teve um aproveitamento muito melhor do que outros times, né, como Fluminense, Cruzeiro, Corinthians, Botafogo, São Paulo, Santos, Internacional, o próprio rival Vitória, enfim. Só mostra o quanto que o Bahia vem crescendo, vem evoluindo, vem melhorando ao longo dos anos e que isso seja muito mais reforçado, que esse número possa aumentar ainda mais nessa atual temporada que está para iniciar a partir da segunda semana de janeiro, lá para o dia 11 de janeiro, já com o Campeonato Baiano, meu povo. E por falar em início de temporada, né, antes do profissional, quem começa a temporada realmente do Bahia oficialmente são os Pivetes de Aço, através da Copinha, no próximo sábado, dia 3 de janeiro, às 11 da manhã, com transmissão na TV aberta e no YouTube do X Esportes. Teremos o Bahia estreando pela Copa São Paulo de Futebol Júnior contra a Inter de Limeira.
E já conhecemos aqui quais são os relacionados, né, pelo Bahia para a Copa São Paulo de Futebol Júnior aqui, ó. Conheçam os 30 pivetes de aço inscritos na Copinha. Destes, 22 vão para São Paulo, enquanto os demais seguirão treinando para o início do Campeonato Baiano e podem viajar caso solicitados. Tá aqui a postagem feita pelo Bahia. Vamos aqui conhecer a garotada que vai representar o Esquadrão de Aço nesse início de ano. Aqui, ó. Temos os goleiros, o Yuri, o Arthur Jampa, né, que até há pouco tempo atrás estava, né, junto com o Del e o Juan Pablo na disputa da Copa do Mundo Sub-17, e o goleiro Fábio. Acredito que o Jampa deve ganhar essa oportunidade na Copinha. Vai ficar, na verdade, vai ficar entre Yuri e o Jampa nessa oportunidade da Copinha. Mas eu acredito que de Jampa e Yuri fique aqui com a galera do Baianão. Ou pode acontecer o contrário, né, do Yuri ir para a Copinha e do Jampa ficar aqui meio que em off, né, meio que reserva, caso for solicitado, ele vai também para a Copinha posteriormente. Temos os zagueiros aqui laterais, ó, Alessandro, Daniel Costa, Dodô, Gerald, Juan Vitor, Daniel Lima, Fernando Gabriel e Santana, todos esses aqui também relacionados. Volantes e meias, temos o Anthony, João Henrique, Kevin, Simon, Sidney, ele mesmo Sidney, que tende a ficar no Campeonato Baiano, mas também pode ser solicitado para a Copinha, o Wendel, Gabriel Carioca ou somente Carioca, Emanuel, Pedrinho, Roger Gabriel, esse também deve figurar na Copinha, mas caso for preciso para o Baiano ele também será convocado, e Vitor Hugo. Já na próxima página, aqui na última, temos os atacantes como Daniel David, o Del, esse pode ser aproveitado na Copinha e foi um dos artilheiros do Bahia na última edição, Guilherme, João Andrade, ou antigo João Cone, Juninho, aquele mesmo que integra, né, a equipe profissional e por vezes ali figura também na lista de relacionados do time de cima, Cauê Furquim, Richarlison e Rian Nascimento, um dos destaques também dessa equipe sub-17 sub-20 do Esquadrão de Aço, todos os pivetes aqui relacionados para a disputa da Copinha. E reforçando mais uma vez, se vocês querem acompanhar o Bahia na Copinha, começa a partir do próximo sábado, dia 3 de janeiro, 11 da manhã, contra a Inter de Limeira, com transmissão ao vivo em TV aberta no canal 13.1 pela X Sports ou também pelo próprio YouTube da emissora, que foi recém-inaugurada, né, para poder falar de esportes em TV aberta, mas que também terá transmissão através do YouTube, beleza? Já passando aqui para outro destaque, o Datafoot trouxe os jogadores com maior aproveitamento nos dribles do Brasileirão do ano passado. O aproveitamento aqui, ó, é liderado por Arrascaeta. Mas o destaque que eu quero trazer aqui, ó, é para Eric Pulga, do Bahia, que tem 52% de aproveitamento nos dribles. E isso aqui foi considerado pelo menos jogadores com pelo menos 70 dribles tentados na competição, tá bom? Desse mínimo de 70 tentativas, Eric Pulga teve 52% de aproveitamento, quase 53% de aproveitamento. E, fechando aqui a lista, temos o Ademir, com 46,7% de aproveitamento. Os dois pontas, né, do Esquadrão de Aço, que foram titulares na maioria dos jogos dessa última temporada e tende a repetir novamente, né, a figurar ali no time principal do Esquadrão de Aço, sendo destaques do último Brasileirão com relação aos dribles, né? Essas informações que a gente trazendo aqui ao longo dos últimos vídeos, com o Barbaço, o Vitor Torres, comigo também aqui, trazendo quanto que esses jogadores cresceram nessa última temporada e podem evoluir ainda mais no ano de 2026, beleza? E para poder finalizar, mercado da bola, não pode faltar o mercado da bola. A Raíssa Simplício, lá do Goal BR, trouxe a informação de que o Atlético Mineiro discute com o Sport de Portugal o rompimento do contrato de empréstimo de Biel. Os portugueses alegam que, para isso, o Galo precisa pagar 500 mil euros por conta de uma cláusula no contrato. A diretoria do Galo tenta diminuir esses valores, né? A gente sabe que o Atlético Mineiro vem enfrentando alguns problemas financeiros, né? Estão com dívidas estrondosas, né? Muito grandes, bizarras, né? A quantidade de dívida que o Galo vem acumulando. E tentam diminuir esses valores com relação à quebra de contrato para não exercer o poder de compra, né, que eles teriam que fazer com relação ao atacante Biel, já que aparentemente ele cumpriu, né, as metas estipuladas em contrato e o Galo teria que comprar, mas o Atlético Mineiro não quer ficar com o Biel, atacante ex-Bahia, que foi vendido pelo Esquadrão de Aço no ano passado, uma das principais vendas, né, do Bahia na última temporada, mas que não vem dando certo depois que saiu do Esquadrão, né? O Sport está tentando arrumar alguma forma dele poder ganhar rodagem pelo futebol brasileiro, encontrou o Galo, mas no Galo não foi o que aconteceu, inclusive o Biel até perde o pênalti na final da Sul-Americana, isso, né, despertou a ira, né, a raiva dos torcedores do Galo, que não querem ver Biel nem pintado de ouro, e aí eles estão tentando fazer essa quebra de contrato, mas os portugueses estão querendo impor uma multa de 500 mil euros, algo que o Galo quer diminuir, né, essa multa, né,
que pode ser aplicada pelo Sporting de Portugal, o clube que detém os direitos do Biel. Lembrando que o Bahia, né, ainda poderá ter direito a 30%, não desse valor aqui, mas caso o Sport consiga fazer alguma venda, né, definitiva para algum outro clube do Biel, o Bahia ainda tem 30% desse direito de venda, tá bom? Do mais-valia, né, daquilo que o Sport arrecadar, o Bahia tem direito a 30%, caso eles consigam vender o atacante Biel. Então é isso, meu povo. Esse aqui é um dos primeiros plantões tricolores de 2026. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Claro, deixa aqui seus comentários para poder interagirmos aqui na plataforma do YouTube também na temporada de 2026. E é claro, deixa aquele likezinho maroto para poder fortalecer nosso trabalho. Tamo junto, aquele abraço, bora Bahia e feliz 2026 para todos nós. Bora Bahia, tamo junto.